Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E hoje o capítulo que veremos é 2 Samuel 20. Vamos aos pontos de destaque para a leitura de hoje. O primeiro deles, esse capítulo ele vai tratar da história de um certo homem chamado Amasa. Ele era parente de Davi, a Bíblia dá a entender que ele era primo de Davi. E aí ele havia sido nomeado por Absalão na sua revolta como comandante do exército ali dos filhos de Israel, no lugar de Joabe, que ficou leal a Davi. E aí, após constantes desentendimentos, entre Davi e Joabe, quando Davi recuperou o trono e reunificou ali as forças, ele decidiu nomear Amasa como o novo comandante do seu exército. E aí, Amasa recebeu a sua primeira incumbência aqui nesse capítulo, porque um homem chamado Seba acabou provocando uma nova revolta ali no reino. E aí, o rei Davi pediu que Amasa reunisse o seu exército, deu um prazo ali de 3 dias, só que ele não conseguiu cumprir essa demanda a tempo, conforme o combinado. E aí Davi teve que repassar a tarefa de perseguir ali esse revoltoso para Joabe e o seu grupo. Joabe, Abisai e os valentes de Davi. Porque essa demanda precisava ser urgente. Se ele não estancasse essa nova rebelião rapidamente, poderia causar uma divisão ali no reino. E aí a Bíblia não vai dizer qual foi o motivo dessa demora de Amasa. Se é porque ele ainda nutria algo contra Davi e ficou feliz talvez com essa rebelião, ou se ele teve dificuldade de convencer ali os homens a se unirem a seu comando, ou se realmente foi só um desleixo, um descuido mesmo. O que importa é que isso vai provocar, de certa forma, a sua morte, que é o que veremos no segundo ponto, quando Joabe, o comandante do exército, ele viu que Amasa vinha a seu encontro, então ele se adiantou e o matou à traição. Fingiu que ia beijá-lo, mas na verdade enfiou a espada no corpo de Amasa. Assim como ele havia feito com Abner. Lembramos que Davi havia feito um pacto com Abner, que havia apoiado a casa de Saul, e Joabe foi e matou Abner. E aí, talvez Joabe, ele cuidava que Amasa então tinha motivos para trair Davi, trair a sua confiança e causar e apoiar, a revolta que estava acontecendo, mas a questão mesmo é que Joabe ele não suportava rivais. Ele tinha medo que Davi realmente cumprisse a sua promessa de colocar Amasa como comandante do exército e o relegasse a uma posição subalterna, ou então mesmo o mandasse matar, porque Joabe já havia feito tantas coisas contra a vontade de Davi. Havia matado Abner, havia matado Absalão, que Davi tinha pedido que não matasse. E aí ele coloca mais uma culpa de sangue sobre a sua cabeça, matando esse rival aí, Amasa. E no terceiro ponto nós vemos que Seba, que era o cabeça da revolta, ele havia se refugiado numa cidade murada, fortificada. O nome da cidade está aí no versículo 14, Abel Bet Maaca. E aí o exército de Joabe cercou a cidade e estavam planejando derrubar as muralhas da cidade, quando uma mulher sábia intercedeu pela cidade, pediu para falar com Joabe, ter uma reunião com ele, e perguntou o que poderia ser feito para que aquilo não acontecesse, que eles não derrubassem as muralhas e deixassem aquela cidade desguarnecida e talvez até saqueassem a cidade. E Joabe, ele se comprometeu a se retirar desde que o revoltoso Seba fosse entregue. E a mulher então concordou, se reuniu ali com os líderes da cidade e eles decidiram matar Seba e jogar sua cabeça ali por cima do muro
E Joabe então se retirou ali da cidade, por cada um para sua casa. E aí nós vemos realmente a sabedoria dessa mulher, que em vez de permanecer com o cerco, buscou, eles não tinham nada a ver com a história, buscou uma conciliação com Joabe e acabou que a cidade foi poupada, só o revoltoso ali que pereceu. Se gostou, compartilhe para que outras pessoas estudem a Bíblia conosco dia a dia.